Entre os dias 11 e 20 de março, existe uma janela simbólica muito particular no céu. Um intervalo quase imperceptível para quem olha apenas os acontecimentos externos, mas profundamente significativo para quem sente as mudanças acontecendo dentro de si. No dia 11 de março, Júpiter encerra seu movimento retrógrado e retoma sua caminhada direta no signo de Câncer. E isso altera, de forma sutil e profunda, a atmosfera emocional que nos envolve. Talvez você não tenha colocado isso em palavras ainda. Talvez apenas tenha sentido uma estranha mistura de memória, cansaço emocional, vontade de reorganizar a própria vida por dentro. Como se algumas perguntas antigas tivessem voltado a bater a porta. Como se partes esquecidas da sua própria história estivessem pedindo para ser revisitadas. Câncer fala da casa interior, do lugar invisível onde guardamos nossas lembranças, nossos vínculos, nossos sentimentos mais antigos. E durante os últimos meses, com Júpiter retrógrado nesse território simbólico, muitas pessoas foram convidadas a caminhar lentamente por dentro dessa casa. Abrir portas que estavam fechadas há muito tempo. Olhar para cômodos que talvez tivessem sido evitados. Perceber memórias, padrões, emoções que ainda habitavam esses espaços silenciosos. Agora algo começa a mudar. Não como um rompimento brusco, não como um evento dramático, mas como uma casa que, depois de um longo período de silêncio, começa novamente a receber luz pelas janelas. Existe algo muito curioso sobre os movimentos retrógrados de Júpiter. Diferente de outros planetas, que muitas vezes provocam rupturas mais visíveis, Júpiter tende a trabalhar de maneira silenciosa quando volta seu movimento para dentro. É como se o crescimento que normalmente buscamos no mundo fosse temporariamente suspenso para que algo mais profundo pudesse se reorganizar. E durante os últimos meses, enquanto Júpiter caminhava retrógrado em Câncer, o crescimento não desapareceu. Ele apenas mudou de direção. Em vez de se expandir para fora, ele começou a expandir para dentro da sua própria casa interior. Talvez você tenha percebido isso de formas sutis. Algumas lembranças voltando sem motivo aparente. Conversas antigas ganhando um novo significado. Uma sensação de que certas emoções que pareciam resolvidas ainda guardavam camadas mais profundas. Câncer é o território das raízes emocionais. Ele fala do lugar onde aprendemos o que significa pertencimento, proteção, cuidado. É ali que muitas das primeiras histórias da nossa vida começam a ser escritas. Histórias sobre amor, segurança, rejeição, acolhimento, família, memória. Quando Júpiter atravessa esse território em movimento retrógrado, ele não pressiona. Ele convida. Convida a olhar para dentro da própria casa com um pouco mais de honestidade. Algumas pessoas podem ter percebido padrões familiares que antes pareciam invisíveis. Outras podem ter sentido a necessidade de se afastar temporariamente de ambientes ou relações que já não ofereciam a mesma sensação de segurança emocional. Em alguns casos, memórias muito antigas podem ter retornado, não como feridas abertas, mas como mensagens silenciosas pedindo compreensão. Nem sempre esses processos acontecem através de grandes acontecimentos externos. Muitas vezes eles chegam como pequenas percepções internas. Um entendimento que surge de repente. Uma sensação de clareza sobre algo que antes parecia confuso. Como se pouco a pouco, alguns cômodos da casa interior começassem a ser iluminados novamente. Talvez você tenha entrado em um desses cômodos nos últimos meses. Talvez tenha encontrado ali sentimentos que estavam guardados há muito tempo. Talvez tenha percebido que certas formas antigas de buscar proteção ou aprovação já não fazem mais sentido para quem você está se tornando. E se isso aconteceu, saiba que você não está sozinho nesse processo. Quando Júpiter atravessa Câncer dessa maneira, ele convida uma parte inteira da consciência coletiva a revisitar suas próprias raízes emocionais. É um movimento que atravessa famílias, histórias, memórias, que muitas vezes são compartilhadas por gerações. Por isso, algumas pessoas podem ter sentido uma espécie de nostalgia inexplicável. Outras podem ter experimentado momentos de sensibilidade mais intensa. E algumas simplesmente perceberam que algo dentro delas estava sendo reorganizado, mesmo que não soubessem exatamente explicar o quê. Nada disso foi um erro. Nada disso foi atraso.
Na verdade, esse tipo de travessia emocional costuma ser uma preparação silenciosa para um crescimento muito mais verdadeiro. Porque Júpiter fala de expansão, mas ele também fala de significado. E crescimento sem significado costuma ser apenas movimento vazio. Por isso, antes de avançar novamente, o céu parece ter feito uma pergunta simples, mas profunda. Onde estão suas verdadeiras raízes? Onde está o lugar dentro de você que realmente pode ser chamado de casa? Talvez algumas respostas tenham começado a surgir nos últimos meses. Talvez ainda estejam se formando lentamente. Não existe pressa nesse tipo de descoberta, mas agora algo começa a se mover novamente. No dia 11 de março, Júpiter encerra seu movimento retrógrado e retoma sua caminhada direta em Câncer. E quando um planeta tão ligado ao crescimento muda de direção, o céu inteiro parece ajustar sua respiração. Não é como apertar um botão que muda tudo instantaneamente. É mais parecido com o momento em que a maré começa a virar. Por algum tempo, as águas estiveram recolhidas, silenciosas, trabalhando nas profundezas. Agora, pouco a pouco, elas começam a avançar novamente. Mas há algo importante sobre esse novo movimento. Ele não começa do mesmo lugar onde tudo parou. Ele começa do lugar onde você compreendeu algo novo. Tudo aquilo que foi percebido dentro da sua casa interior nos últimos meses, agora começa a pedir expressão no mundo. E talvez a pergunta que começa a surgir silenciosamente seja esta: o que você vai fazer com aquilo que agora sabe sobre si mesmo? Respire fundo por um instante. Permita que essa pergunta exista dentro de você sem pressa de respondê-la. Porque existe uma razão muito especial para esse movimento acontecer exatamente agora. E ela tem relação com algo muito maior que está prestes a começar no céu. Entre o dia 11 e o dia 20, existe uma espécie de corredor invisível no tempo. Um intervalo em que o céu parece reorganizar suas camadas mais profundas antes que um novo ciclo de ação comece. E é por isso que tantas pessoas podem estar sentindo algo difícil de explicar nesses dias. Não é apenas um movimento planetário, é uma mudança de atmosfera. Algo dentro da casa interior começa a ganhar direção novamente. Nos últimos meses, Júpiter pediu que você olhasse para dentro, que observasse suas raízes emocionais, suas memórias, suas histórias de pertencimento. Foi um período de escuta silenciosa, de revisões delicadas, de compreensões que muitas vezes surgiram em momentos inesperados. Agora, com o movimento direto retomando seu curso, aquilo que foi compreendido começa lentamente a se transformar em movimento. Mas antes que isso aconteça plenamente, o céu ainda parece fazer um gesto de cuidado. Porque esse momento também vem logo após um eclipse que tocou o eixo Virgem e Peixes. Um eixo que fala sobre o equilíbrio entre tentar controlar a vida e confiar no fluxo do que não pode ser totalmente explicado. Eclipses raramente são apenas eventos externos. Muitas vezes eles funcionam como revelações internas que levam algum tempo para serem completamente compreendidas. Talvez algo tenha sido percebido nas últimas semanas. Uma verdade emocional. Um limite interno. Uma clareza sobre relações, escolhas ou caminhos que já não fazem mais sentido. E se algo assim aconteceu, saiba que você está exatamente no ponto onde muitas pessoas se encontram agora. Um lugar de transição. Nem totalmente dentro da antiga versão da própria história, nem completamente instalado na nova. É como caminhar pelos corredores da própria casa interior, enquanto alguns cômodos ainda estão sendo reorganizados. Algumas portas foram fechadas, outras estão se abrindo lentamente. Respire fundo por um momento. Existe uma sabedoria silenciosa nesses intervalos da vida. Um tipo de inteligência que não se apressa em terminar os processos antes da hora. Às vezes, a alma precisa de um tempo para reconhecer aquilo que mudou dentro dela. Talvez você tenha sentido cansaço emocional em certos momentos recentes. Talvez tenha percebido uma sensibilidade maior, uma vontade de silêncio ou até uma leve melancolia difícil de nomear. Está tudo bem sentir isso. Processos de reorganização emocional muitas vezes pedem delicadeza. Nada do que você atravessou nesses últimos meses foi desperdiçado. Cada lembrança revisitada, cada compreensão que surgiu silenciosamente,
cada sensação de que algo dentro de você estava mudando. Tudo isso foi preparação. Porque Júpiter não fala apenas de expansão no mundo, ele fala de crescimento que nasce a partir do significado daquilo que vivemos. E agora que esse planeta volta a caminhar para frente em Câncer, uma nova pergunta começa a surgir. Que tipo de casa emocional você quer construir daqui para frente? Que histórias ainda merecem permanecer nos seus corredores internos? E quais já cumpriram seu papel? Talvez algumas formas antigas de buscar segurança não atravessem esse novo ciclo. Talvez certos papéis que você desempenhou por muito tempo simplesmente não façam mais sentido. Isso não significa perda, significa evolução. Porque crescer também é aprender a reorganizar a própria casa. Escolher conscientemente o que permanece. Abrir espaço para o que realmente nutre a sua vida. Respire mais uma vez. Imagine por um instante a casa interior que existe dentro de você. Não como um lugar fixo, mas como um espaço vivo que se transforma ao longo do tempo. Talvez alguns cômodos estejam agora mais claros. Talvez outros ainda estejam sendo reorganizados lentamente. E tudo bem. Porque o que começa agora não é uma corrida. É um novo tipo de expansão. Uma expansão que não nasce da pressa de conquistar o mundo, mas da tranquilidade de saber onde estão as próprias raízes. Nos próximos meses, muitas decisões podem começar a surgir a partir desse lugar mais profundo. Escolhas baseadas não apenas em expectativas externas, mas em algo muito mais essencial: o sentimento de pertencimento dentro da própria vida. Quando existe essa base, o crescimento acontece de forma natural. Os caminhos começam a se revelar com mais clareza, e aquilo que realmente ressoa com quem você se tornou encontra espaço para florescer. Talvez você ainda não veja todas as direções possíveis neste momento, mas algo dentro de você já começou a se mover. A casa interior está se reorganizando. E quando as raízes se fortalecem, a vida sempre encontra uma forma de crescer em direção à luz. Se sentir que este momento tem um significado especial para você, existe um pequeno gesto simbólico que pode marcar essa travessia. Nos comentários, escreva apenas uma palavra: raiz. Não como um comentário comum, mas como um selo silencioso de intenção. Uma forma simples de reconhecer que algo dentro de você também está se reorganizando. E se sentir que esse tipo de reflexão faz sentido para o momento que você vive, você pode se inscrever no canal para continuar acompanhando essas travessias simbólicas que o céu nos convida a atravessar. Que os próximos passos do seu caminho sejam guiados por clareza, que sua casa interior seja um lugar de acolhimento verdadeiro, e que as novas raízes que começam a se formar agora sustentem tudo aquilo que sua vida ainda está destinada a florescer.